tem por título a cura do paralítico em Cafarnaum. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que se estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciaram-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Até aqui, igreja. A igreja pode se assentar adorando o nome do Senhor. E que a igreja fique em espírito aí, aleluia, para que o Senhor nesta noite venha falar conosco, aleluia, através da tua palavra. Irmãos, eu sempre, quando é me dada a oportunidade, eu fico ali durante todo o meu dia, que o dia da mulher é bem corrido, né, irmãs? A gente tem tantos afazeres, eu tenho 6 filhos, também trabalho. E eu estava ali falando, quando eu recebi o convite, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja, Pai? E ali, o Senhor foi ministrando uma palavra no meu coração. Eu nunca tinha trazido essa palavra, pregado essa palavra, mas o Senhor foi ministrando ali, durante o meu dia, sobre essa palavra, sobre esse ato tão lindo de fé, entre esses amigos que levaram esse paralítico. E eu queria aqui titular essa mensagem, porque o Senhor falou muito forte no meu coração. Nos tempos de hoje, igreja, aqui havia um homem que não podia andar. Ele era paralítico, ele não conseguia andar. Mas hoje nós vivemos uma geração enferma, uma geração doente. E eu digo isso que até mesmo dentro da casa do Senhor há vidas terrivelmente enfermas, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Há uma igreja enferma. E aqui o Senhor ministra no meu coração um título para essa mensagem, que diz assim: eu quero que você leve essa mensagem para a tua casa, que não importa como você vá, apenas vá aos pés de Jesus. Aleluia. Não importa como você está, apenas vá aos pés de Jesus. Aleluia. E aqui o Senhor, aqui nessa palavra, o Senhor vem falar aqui para a gente sobre um homem. Aqui fala que Jesus estava dentro da casa e que havia ali muita gente que estava ali, a ponto de que esse paralítico, ele sozinho não conseguia adentrar dentro da casa. Ele queria receber o seu milagre, mas aqui a palavra do Senhor vem nos dizer que quatro amigos, aleluia, 4 amigos de fé levaram esse paralítico até o lugar. Mas ali, irmã Sandra, irmãs que estão aqui, era difícil, porque ele estava assim, sendo levado por uma cama. Naquele tempo não havia cadeira de rodas, eles eram levados ali por uma cama. E ali, quando eles chegaram, era grande a multidão, tinha muita gente ali dentro, a ponto de que eles não conseguiam entrar pela porta. E olha que estratégia linda. E aí que o Senhor ministrou no meu coração. Esses amigos, movidos pela fé, buscaram uma estratégia de levar esse homem até Jesus. Irmãos do círculo de oração, hoje eu culto com mulheres e essa palavra vai para homem, para mulher, para criança, porque a palavra do Senhor é para todos. Mas o Senhor, nesta noite, aleluia, Ele quer que você tome uma posição de fé para carregar pessoas doentes ao teu lado, aleluia. Porque aquele homem, fisicamente, todo mundo via que ele era enfermo. Mas dentro da casa do Senhor há alguém aqui nesta noite que muitas das vezes a enfermidade dela não é por vista, ninguém tem visto. Mas é necessário, aleluia, o Senhor abrir os teus olhos e enxergar que você precisa carregar alguém para a presença do Senhor. Aleluia.
pelo telhado daquela casa. Eu não sei que altura que era aquela casa, eu não sei a forma que era, a Bíblia não conta os detalhes, mas eu sei que não foi fácil esses homens conduzir aquele homem até aquele telhado para ter um encontro com Jesus. E o inimigo das nossas almas, o Senhor ministra isso no meu coração, ele tem colocado tanto impedimento para que você não conduza, aleluia, as almas que precisam ser conduzidas aos pés de Jesus. Aleluia. O inimigo das nossas almas, ele faz de tudo, irmãos, para que nós não façamos a vontade do Senhor, para que nós não levamos alguém para a casa do Senhor, para que nós possamos não fazer uma visita a alguém que precisa. Hoje nós estamos vivendo uma geração tão ocupada com os seus próprios problemas, com os seus próprios interesses. Porque eu estou falando, irmãos, porque eu tenho vivido isso, o inimigo tem colocado tantas coisas no nosso dia a dia, que nós não temos visão espiritual para enxergar que alguém está gritando por socorro, aleluia, que alguém necessita ir aos pés de Jesus. Eu estou ocupada demais para enxergar uma alma que está aflita do meu lado. Aleluia. Mas esses amigos, eles romperam ali, entraram pelo telhado, eles não olharam o tamanho da dificuldade, eles simplesmente, movidos pela fé, decidiram que esse paralítico naquele dia ia ter um encontro com Jesus. Irmãos, o Senhor ministra tanto no meu coração. Muitas das vezes, Deus ele não vai fazer para mim aquilo que eu posso fazer. E muitas das vezes, esse paralítico ele não conseguia ir sozinho. Deus usou alguém para que o levasse. O Senhor, quando Ele vê que nós não conseguimos, Ele vai usar alguém para nos levar. E se alguém não nos levar, mas também Ele vê que ninguém consegue me levar, que eu não consigo ir até Ele, Ele mesmo vem em busca de mim. Jesus, irmãos. Eu falei, eu estava lá na minha casa e essa palavra ardendo no meu coração. Jesus, ele vai até uma cidade chamada Naim. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Ele vai até a cidade chamada Naim, de encontro a uma mulher que estava vindo com uma multidão enterrar o seu filho, o seu único filho. E essa mulher, a Bíblia já fala que ela era uma viúva. Ela estava indo enterrar, tinha acabado. Aquela mulher, ela tinha perdido totalmente a esperança dela. Ela estava indo enterrar o seu bem maior. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus vai de encontro àquele funeral. Porque aquela mulher, irmãos, ela já não tinha mais nenhuma esperança. Aquela mulher já não tinha mais nada para fazer. Mas Jesus, ele foi de encontro a ela. Quando você não puder com as suas forças ir aos pés de Jesus, ninguém puder te carregar, Ele vai ao teu encontro. Que amor é esse? Que amor é esse? Mas Ele vai de encontro a alma aflita, Ele vai de encontro a alma angustiada. E quando Ele chega lá, estava lá a carpinteira chorando, a mulher já chegando ali, na porta ali do cemitério para sepultar o seu filho. Jesus chega e fala assim: não chore. Aleluia. Não chores. Quem tem o poder de falar para uma mãe que vai enterrar o seu filho, não chores? Quem tem esse poder? Mas Jesus tinha o poder, porque Ele iria secar aquelas lágrimas de uma santa. As carpinteiras do lado só sabiam chorar mais. Só choravam. Vendo aquela mulher desesperada, não tinha uma palavra, só chorava. Vamos lá enterrar. Mas Jesus chegou e disse: não chores, minha filha. Não chores,
Traz de volta o seu filho. Ele tem o poder para ressuscitar, para operar milagres. Essa é a palavra dele que vem mostrar que ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos e que nós pensamos. E esse Jesus que eu estou pregando aqui, ele é o mesmo hoje, igreja. Ele é o mesmo que opera milagres. Ele é o mesmo e ele não mudou. E ele jamais vai mudar. Mas a fé da igreja tem mudado. Os princípios da igreja têm mudado. E a nossa busca, irmãos, tem sido tão fraca. Quando eu vi esses amigos levando alguém, e eu achei tão lindo, porque, né, pastor Jair, eles não foram ali para o seu próprio interesse. Eles foram levar alguém que precisava mais. Quantas das vezes a gente só vem por nós? Eu só quero para mim. Mas tem alguém aí do teu lado que é mais fraco que você. E Deus está falando com você nessa noite. Ajuda, filha! Às vezes quando a gente vê alguém fraco é mais fácil. Mas fulano há tanto tempo na igreja, não está vindo. E a gente tem essa mania. Mas aquele que está fraco, irmãos, nós temos que estender a mão. Se você na tua pouca força ainda consegue vir para a casa do Senhor, se você na tua pouca força ainda consegue vir ao ensaio, mas você chega aqui, aquela irmã não está vindo mais, o Senhor está falando nessa noite, vai lá, traz ela, vai lá, busca ela, ela vai a sério, me andai. E a palavra do Senhor diz que esses homens descem aquele paralítico. Aleluia. Glória a Deus. Descobriram um telhado. Aleluia. Irmãos, quando você decide fazer a obra de Deus, às vezes a gente coloca tanto obstáculo, a gente coloca tanto probleminha. Oh, mas eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. Mas quando você fala assim, eu vou fazer aquilo que o meu Senhor está mandando, Ele te dá estratégia. Eu tenho falado, irmãos, eu cheguei aqui na cidade de Mirante, eu não vou passar do horário, eu creio que eu vou entregar tudo. Eu cheguei na cidade de Mirante vai fazer 8 anos atrás, com 4 filhos, eu já tenho 6. 4 filhos, totalmente perdida. Deus tinha falado que ia me tirar daquele lugar da minha casa e me levar para um outro lugar. E eu cheguei ali tão perdida. E eu falava assim, como é que eu vou fazer com 4 filhos, meu esposo não crente? A igreja era longe. E eu falava, Senhor, como eu vou fazer? Como eu vou... E Deus um dia falou assim, minha filha, é eu quem vou te levar. Os teus filhos nunca serão impedimentos para você fazer minha obra. E eu estou aqui em Teodoro e eu estou do mesmo jeito. Não dirige, né, moçada? A moçada sabe. Não dirige, tenho 6 filhos. Moro longe da igreja. Mas o Senhor levanta pessoas, amigos da fé, para me levar. Pastor Jair já me levou para Primavera uma vez. Temos uns irmãos falando, eu te levo. Mas para fazer a obra do Senhor, nós estamos colocando muito que não posso, que não pode, que é irmã. Dá teu jeito, ela vai a sério, me anda, ela vai. Não é fácil, não. Não foi fácil para aqueles homens. E eu creio que foi o Senhor quem visitou aqueles 4 homens para levar aquele homem, para colocar eles pelo telhado, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E o que eu mais acho lindo, a palavra do Senhor, é que aquele homem, quando ele chega ali, Jesus fala aqui, irmãos, olha isso que a palavra do Senhor fala. Vendo a fé deles. Jesus vendo a fé deles. Trabalha sério. Jesus se moveu pela fé daqueles 4 homens, e pela fé daqueles 4 homens, Deus, aleluia, disse assim para aquele paralítico, meu filho, os teus pecados estão perdoados. E aí a gente sabe da palavra que os escribas ali ficaram ali questionando, porque quem que era Jesus
para perdoar algum pecado, mas é que a palavra do Senhor é tremenda, é maravilhosa. O Senhor neste tempo, o Senhor desde quando Ele veio ao mundo, Ele veio para perdoar pecado, Ele veio para salvar o homem de toda iniquidade, Ele veio, aleluia, como nosso Salvador. E o que eu entendo com isso é que antes mesmo daquele homem receber a cura de andar com as suas próprias pernas, Jesus queria salvar aquele homem, perdoar aquele homem de todos os seus pecados, aleluia, porque Ele queria fazer daquele homem, aleluia, um servo dele, Ele queria que aquele homem fosse morar no céu com Ele, aleluia. E aqueles homens não só carregaram um paralítico para ser curado das pernas, não. Jesus, Ele cura, Jesus, Ele faz milagre, Ele faz, Jesus abre porta, Ele abre porta, mas Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, aleluia, Ele é a vida, e Ele veio, aleluia, neste mundo, aleluia, para nos salvar, para nos levar para o céu. Aqueles amigos fizeram muito mais do que um milagre de cura, eles salvaram uma alma, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, não tem preço uma alma para Jesus. Por quê? Porque Ele se entregou numa cruz do Calvário por mim e por você. Ele sofreu, Ele derramou o seu sangue, Ele já pagou um preço muito caro. Chega um momento que a dor é tão grande, irmã, que Ele clama, Ele fala, Senhor, se possível, tira de mim esse cálice, Senhor. Mas Ele olhou para mim e para você, para essa igreja de Teodoro, aqui no Nova Teodoro. Senhor, mas faça, Senhor, segundo a tua vontade. E sabe qual que é a vontade do Pai? A vontade do Pai, aleluia, é perdoar os teus pecados, é sarar o teu coração, é te levar para o céu. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus usou aqueles 4 homens para levar alguém para ser salvo. Quando os escribas ficaram ali questionando Jesus, ele falou, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, aleluia, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, aleluia. Então levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. E a palavra do Senhor diz que todos admiravam e glorificaram o nome do Senhor. Aleluia. Igreja do Senhor, nunca deixe de ser uma amiga, um amigo de fé na vida de alguém. Você pode salvar alguém do inferno, sabia disso? Aleluia, Deus te chama hoje para socorrer. Quando você, irmão, essa palavra do Senhor é tão tremenda. Como eu disse aqui, não importa a maneira que nós estamos, só não desiste de chegar aos pés de Jesus. Vai ter culto que você vai vir aqui arrastado, vai ter culto que você vai vir aqui sangrando, vai ter ensaio que você vai estar aqui pela misericórdia de Deus. Mas não deixe de vir aos pés de Jesus, porque é na presença de Jesus. Aleluia. Se tivesse outra saída para aquele paralítico, aqueles homens, aqueles amigos não tinham enfrentado, colocar eles em cima do telhado. Eles tinham ido para outro lugar. Mas sabe o que eu entendo? É que não importa a barreira, não tem nada melhor neste mundo que ter um encontro com Jesus. Não tem nada melhor no mundo que é ter um encontro com Jesus. Sabe Davi? O homem segundo o coração de Deus. Quando ele pecou ali, quando ele se viu ali, irmão Sandra, no fundo do poço, quando ele viu ali que ele estava ali prestes a ir ao inferno, porque ele tinha pecado, e Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele disse lá em Salmo 51, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Porque ele sentiu a dor na alma que vai para o inferno, irmão. Hoje o Senhor está aqui, irmão.
Senhor, nós estamos sujeitos a pecar, a falhar, a errar. Mas Davi, quando ele confessa, Davi, quando ele fala, Senhor, eu posso perder tudo, Senhor. Davi era rei, irmãos. Davi era conhecido. Mas ele entendeu que nada daquilo, daquele trono que ele tinha conquistado, nada se comparava à presença de Deus que ele tinha. E se por acaso você chegou aqui nesta noite, irmão, meu irmão, aleluia, sentindo que está tão distante da presença, hoje Jesus marcou esse encontro, aleluia, para ir até você, para dizer através dessa palavra, filha, eu te trouxe aqui carregada porque eu quero encher você da minha presença. Irmão, não há quanto de emprego, não há dinheiro, talvez a gente está sofrendo tanto porque quer ganhar as coisas tão caras. Mas Davi era um homem rico e ele se viu longe da presença, irmãos. Ainda que a porta esteja fechada, ainda que a enfermidade esteja assolando, não perca a presença, não saia dos pés de Jesus. E tem mais. A Manu está aí, uma das minhas filhas. A irmã Sandra sabe. Para terminar aqui, porque eu falei para o Senhor que eu sempre ia falar isso. Um dia que nós íamos ministrar, dirigir o culto das irmãs, eu recebi o diagnóstico da Manuela. Quando eu fui fazer a ultrassom naquele dia, e o médico falou assim para mim, mãe, eu não queria te dar essa notícia, não vai vingar. Sua filha pode não vingar, ela tem várias alterações. Nos membros, que é pernas, braços, na cabeça, no cérebro, no coração. A sua filha é muito pequena, ela não está desenvolvendo. Naquele dia era um culto, seja forte e corajosa, eu nunca esqueço. Ali na frente do médico, eu não tive assim muita reação. Eu não tive muita reação. Fiquei assim meio paralisada, sem entender. Mas quando eu saí pra fora, sabe, parece que quando cai um mundo assim na sua cabeça, e você fala assim, e agora? Aí sabe o que Deus mostrou pra mim? A irmã Sandra, que na época estava lá com o esposo do nosso pastor Jair. Naquela hora eu não tinha, mas sabe quando você está num lugar assim, você não sabe para onde você vai? Para onde você vai correr? Aí eu liguei para ela chorando. E no que eu liguei para ela chorando, ela me acalmou. Ela, amiga, na fé, me acalmou. E naquele dia eu contei para ela, e as irmãs do círculo de oração me abraçaram em oração, irmãos. E aquele peso, aquela angústia se tornou mais leve. Eu não sabia se a Manuela ia nascer com a mão? Não. Eu sabia se ela ia nascer ou não ia morrer? Eu não sabia. Mas o Senhor usou mulheres que no momento do meu problema, no momento da minha dor, Ele esteve em todo momento comigo. O diagnóstico mostrava, não via mão, não via perna, não via face, não via osso, nada, mas está ali, tem mão. Isso os irmãos observam aqui, não tem um culto que a Manuela, mesmo com síndrome, não levanta a mão para adorar o Senhor. Manuela, com a síndrome que ela tem, tinha que estar usando uma tráquea ou usando uma sonda. Manuela come comida igual eu e você. Aleluia! Mas no momento, irmão, da minha dor, que vem o diagnóstico, que vem o luto, que vem qualquer coisa, continue fazendo a obra do Senhor. E se porventura a mensagem do Senhor falou no meu coração, irmãos, o ciclo de oração. Eu sei que às vezes a tua dor vai ser grande, mas naquele dia eu tive que ser forte, trazer. Aleluia, fazer aquele culto, dirigir aquele culto, pregando a palavra do Senhor e tendo que viver ela. Muitas das vezes você vai estar fraca, mas o Senhor te chama para ajudar. O Senhor te chama para servir. Eu não sei qual que eram os problemas desses 4 amigos. Eu sei que eles também tinham alguma coisa. E eu tenho certeza. Quem aqui não tem algo que quer que o Senhor faça? Levanta a mão, quem tem? Todos nós temos alguma coisa que nós estamos orando. E aqueles amigos também tinham, mas eles não foram intencionados por Ele. Eles foram levando alguém que mais precisa. Deus, irmãos, Ele quer salvar uma geração. Ele quer salvar essa humanidade. Irmãos, o círculo de oração não é tempo de parar, não. É tempo de estar aqui orando. É tempo de estar aqui buscando. Ah, mas eu tenho isso e aquilo. Não, irmãos, não coloque impedimento, não. Fala assim, Senhor, eu quero fazer. Então me ajuda, que Ele vai te ajudar. Porque Ele é nosso Deus, eu quero já
pedir para a igreja, com a permissão do pastor, das irmãs aqui, vamos se colocar de pé.